Sabe aquela ideia de que, entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus simplesmente parou de falar? Um período de 400 anos de puro silêncio? Pois é, muita gente aprendeu assim. Mas e se essa história de um grande silêncio for, na verdade, um dos maiores mal-entendidos da história da nossa fé? Então, vamos direto ao ponto. A grande questão que a gente vai investigar aqui é essa. Será que esse silêncio aconteceu mesmo, ou será que é, na verdade, um baita mal-entendido teológico e histórico? Se prepare, porque a resposta para isso pode, mudar o jeito que a gente enxerga a Bíblia inteira. Para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro vamos ver o que é esse tal de grande silêncio. Depois, vamos cavar para descobrir de onde saiu essa teoria. Aí, vamos contrastar isso com o que de fato estava acontecendo, um período de muita ação divina, vamos entender por que as Bíblias são diferentes e, no fim, juntar todas as peças para ver como tudo isso era uma grande preparação para a chegada do Messias. Então vamos começar por aí. O que é esse tal de grande silêncio? A gente está falando do chamado período intertestamentário, sabe? É aquele tempo entre o profeta Malaquias e o nascimento de Jesus. A fama dele é de ser uma era de silêncio. Mas o que rolou nesses 4 séculos de verdade? A ideia que a maioria das pessoas conhece é essa. Durante esses 400 anos, nada de profetas, nada de revelações, nenhuma palavrinha de Deus. Um vácuo total na comunicação divina, quase um buraco na história da salvação. Só que, como a gente vai ver, essa não é, nem de longe, a história completa. Tá, mas se essa ideia do silêncio não conta a história toda, de onde ela surgiu? Essa é a pergunta de ouro, porque entender a origem dessa teoria é a chave para desvendar todo esse debate. O nome técnico, digamos assim, é silêncio profético. A ideia é bem simples. Aquela linha direta com os profetas, que era a marca do Antigo Testamento, teria sido cortada. E aí Israel ficou numa espécie de sala de espera silenciosa. E aqui vem a parte mais curiosa. Essa ideia não nasceu com os primeiros cristãos, não. Ela aparece em escritos de rabinos séculos depois de Cristo. Alguns estudiosos interpretam isso como uma forma de diferenciar a fé judaica da fé cristã que estava nascendo, argumentando que a era da profecia já tinha acabado bem antes de Jesus aparecer. Pulando séculos para frente, essa ideia é redescoberta e ganha muita força na época da Reforma Protestante. Por quê? Porque ela serviu como uma luva, dando uma base teológica para remover certos livros do Antigo Testamento, justamente os livros que narram a ação de Deus durante esse suposto silêncio. Agora, vamos virar a moeda. E se esse período não foi de silêncio, mas de uma intensa, de uma barulhenta atividade divina? A visão católica vira essa narrativa de ponta cabeça. E se? Essa é a pergunta que muda o jogo. E se, em vez de um vácuo, esses 400 anos foram um tempo importantíssimo de preparação, cheio de heroísmo, de crescimento na fé e da ação direta de Deus na história? Para a fé católica, esse período está longe de ser um deserto. É a época dos Macabeus, de mártires que deram a vida pela fé, de um aprofundamento gigantesco na crença da ressurreição, da vida após a morte. Foi um tempo, fundamental na história da salvação. E aqui a gente tem uma prova concreta, direto da fonte. Olha só, no livro de 2 Macabeus, a gente vê com todas as letras a prática da oração pelos mortos. Isso aqui mostra um desenvolvimento teológico profundo, a crença de que as nossas orações podem sim ajudar as almas que já partiram. Isso não tem cara de silêncio divino, tem? Então, o que a gente encontra nesses livros? Conceitos que são a base de tudo. Primeiro, o martírio, como o dos Macabeus, que passa a ter um valor de redenção. A esperança na ressurreição dos mortos fica super clara. A oração pelos falecidos se torna um ato de fé e até a crença na intercessão dos santos já aparece ali. Juntando essas peças, o quadro que se forma não é de silêncio, mas de uma intensa ação de Deus. E tudo isso nos leva para o centro da discussão. Por que uma tradição enxerga silêncio e a outra ação? A resposta está nos próprios livros que formam a Bíblia. A coisa toda gira em torno do que chamamos de cânon bíblico. Basicamente, a lista de livros que são considerados palavra de Deus. Se livros como Macabeus, Sabedoria e Tobias fazem parte dessa lista, então não houve silêncio. Se não fazem, a teoria do silêncio ganha mais força. Simples assim. E aqui a gente vê a diferença crucial. De um lado, o cânon católico, com 46 livros, baseado na Septuaginta. E o que era a Septuaginta? Era basicamente a Bíblia que os apóstolos liam, a tradução grega super comum na época de Jesus. Do outro lado, o cânon protestante,
com 39 livros, que se alinhou a um cânon judaico definido bem depois de Cristo, por volta do ano 90, que acabou excluindo esses livros. E essa linha do tempo, olha, ela é muito reveladora. A igreja cristã usou esse cânon maior, o de 46 livros, por mais de 1.500 anos. A decisão de tirar esses 7 livros só aconteceu lá no século XVI, com a Reforma Protestante. Isso tudo levanta uma pergunta bem lógica e, convenhamos, bem poderosa. A mesma igreja primitiva, nos mesmos concílios, definiu a lista de livros tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. A pergunta que não quer calar é: por que aceitar a autoridade dela para um, mas rejeitar para outro? E agora, para fechar, vamos amarrar todas as pontas. Longe de ser um vácuo, esse período foi, na verdade, a preparação perfeita para o maior evento da história, a vinda de Cristo. E quem melhor para colocar um ponto final nesse debate do que o próprio Jesus? O que ele diz aqui é claríssimo. A linha dos profetas não teve uma pausa de 400 anos. Ela foi direto até João Batista. Isso bate de frente com a teoria de um silêncio profético. Portanto, a imagem muda completamente, né? Não foi um buraco na história, mas a ponte essencial que conecta as promessas do Antigo Testamento com a chegada de Jesus no Novo. Sem essa ponte, a gente perde muito do contexto do Evangelho. E aqui está o porquê de tudo isso ser tão importante. Ideias como morrer pela fé, a esperança firme na ressurreição, a oração por quem já se foi, tudo isso preparou o povo para entender a missão de Jesus. Ele não chegou do nada. Ele chegou num mundo que tinha sido divinamente preparado para recebê-lo. E para a gente terminar, fica uma reflexão. A história em que a gente acredita é moldada, claro, pelos livros que consideramos sagrados. Mas a pergunta que fica é: e o que acontece com a nossa fé quando partes cruciais dessa história são deixadas de fora? A resposta para isso não muda só o jeito como a gente lê a Bíblia, mas a própria fé que a gente constrói a partir dela.